Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Como você está? Como está seu coração? Como você se sente de verdade? Às vezes a gente encontra com algum conhecido, algum amigo na rua e ele te cumprimenta e fala: bom dia, como é que você está? E você fala: não, estou bem, graças a Deus, e segue seu dia. Mas será que realmente você está bem? Olhe para dentro de si e veja como está o seu coração de verdade. O que tem te afligido? O que tem te incomodado? Eu tenho aqui uma palavra do Senhor para você, que está lá em João capítulo 10. E o título aqui da minha Bíblia diz: Jesus, o bom pastor. Eu vou fazer a leitura aqui, depois a gente vai comentar algumas coisas. Mas presta bastante atenção nessa leitura que diz assim, João 10 e 1. Em verdade vos digo, são palavras do Senhor Jesus Cristo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo e disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e desceu aqui como homem, para que nós pudéssemos entender um pouco de Deus. Porque Deus é tão grande que o ser humano ele não tem condição de ficar diante de Deus. Por isso que ele teve que esvaziar da sua glória, vir como homem e, por meio de parábolas, nos contar como que funciona o reino espiritual. Quando fala aqui do mercenário, do ladrão, está falando de Satanás. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E o ser humano, às vezes, por falta de entendimento, por falta de conhecer a palavra, ele se deixa influenciar pelo ladrão, pelo mercenário, pelo destruidor, que é Satanás. E você vê sua vida ser destruída, você vê seu sonho ser destruído, você vê sua família ser destruída. E você olha, você às vezes até questiona a Deus, fala: por que isso está acontecendo comigo? Não sei se você conhece a palavra, a passagem de Adão e Eva. Adão, quando pecou ali, quando Deus deixou ele no jardim, ele tinha um único objetivo ali, uma única coisa, que era guardar o jardim. Deus falou: guarda o jardim e não coma do fruto. E você fala assim: mas guardar o jardim de quê? O que será que Adão precisava fazer? Ele precisava proteger o jardim. E Adão, ele descuidou e deixou Eva sozinha. Eva sozinha, ela foi influenciada por Satanás. Eu te pergunto, onde será que Adão estava? E dentro da sua família, talvez Satanás está fazendo um estrago muito grande nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo.
E eu te pergunto, onde você está? Que você não está vendo Satanás destruir a sua família, destruir a sua vida. Às vezes você acha que está tudo bem, você vive a sua vida e esquece que o ladrão, ele vem, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele não vem mostrando o rosto dele. Quando Satanás ele esteve ali falando com Eva, ele veio na forma da cobra, mas a cobra não era como a gente conhece ela hoje. A Bíblia fala que depois que Deus ele castigou a cobra, que ela começou a rastejar no chão. A cobra ela era um animal muito bonito, era um animal que andava, tinha pernas, ela não rastejava igual ela rasteja hoje. Satanás ele faz isso, ele se aproxima da gente, às vezes como um anjo de luz, às vezes camuflado, ele não vai mostrar o rosto dele. Por quê? Porque ele quer nos enganar. E assim como ele enganou Eva, ele enganou Eva e Adão pecou. E quando Deus vai falar com Adão, Deus chama Adão e fala: Adão, o que aconteceu? Por que você... Quem te fez saber que você estava nu? E a resposta de Adão foi a seguinte: a esposa que o Senhor me deste me deu do fruto e eu comi. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê a destruição do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos sonhos, às vezes a gente quer questionar a Deus e colocar a culpa em Deus. Deus, por que você está deixando isso acontecer? Só que Deus, ele não é intruso. Deus, ele não entra na sua vida se você não convidar. O único que entra para destruir, para roubar e sem ser chamado é Satanás. E se você não busca a Deus de verdade, de todo o seu coração, se você não está clamando pelo Senhor, não tem como ele entrar na sua vida aleatoriamente. E quando o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, ele fala que ele é o bom pastor. E ele diz aqui, versículo 3, para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O Senhor Jesus Cristo, ele conhece o seu nome, ele te conhece mais do que você conhece você mesmo. E se você escutar o chamamento dele, se você escutar ele te chamar, é porque você faz parte daquelas ovelhas que lhe pertencem. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Lhe reconhecem a voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você está sendo enganado? Versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Se a sua família, se a sua vida, se os seus filhos, se os seus sonhos, se o seu trabalho, se os seus objetivos, se eles estão destruídos, não foi Deus que fez isso. Sabe por quê? Esse versículo é muito claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu sou uma pessoa religiosa. E quem diz que religião te leva a Deus? A Bíblia fala que existe somente um caminho. Só existe uma verdade. E só existe um que pode nos dar a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como a gente chegar a Deus a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. E quando a gente encontra o Senhor Jesus Cristo, e quando a gente tem um relacionamento com Ele, quando nós somos abençoados com a vida que Ele nos dá uma vida, mas uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então depois se eu tiver com Jesus Cristo, eu não vou ter problemas? Não quer dizer isso. Quer dizer que no meio dos problemas você vai ver a mão de Deus te sustentando. Você vai ver que as coisas elas começam a ter um novo sentido.
E aquilo que você acha que tem muito valor hoje, quando a gente está perto do Senhor Jesus Cristo, perde o seu valor. Porque a gente começa a valorizar aquilo que realmente tem valor. Nós, durante a nossa vida, nós fomos ensinados a valorizar coisas e usar pessoas. E quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida, nós começamos a amar pessoas e usar coisas. E a gente começa a entender que não é porque o meu filho arranhou meu carro que eu vou bater nele. Porque a vida dele vale muito mais do que um carro. Não é porque o meu irmão ele fez alguma coisa que me ofendeu que eu vou parar de falar com ele, que eu vou ignorar a vida dele. A vida dele vale muito mais do que qualquer prejuízo que ele possa nos dar. Então que nós possamos aqui entender quem é o bom pastor, nós possamos estar atentos para ouvir a voz de Cristo. Não é a voz de um líder religioso, não é a voz de um amigo, mas a voz do Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa estar nos abençoando e nos dando vida em abundância, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá vida e vida em abundância. Amém.